através da magnitude obtida pela paralaxe trigonométrica. E, bom, eu posso obter aqui a luminosidade através daquela formulinha lá que nós tínhamos falado, que a magnitude absoluta é uma constante, é 2,5 vezes o logaritmo da luminosidade total, dividido pelo 4πd, onde o d é aquele 10 parsec. Muito bom. Aqui o d tem que entrar em parsec, quer dizer, a distância não pode entrar em ano luz, não, tem que ser em parsec. Muito bom, então determinei a posição dessa estrelinha. Eu vou fazer isso com um monte de estrelas. Então, para cada estrela que eu observo, eu vou colocar todos aqueles dados aqui. E eu verifico que no final eu vou obter alguma coisa desse jeito. Puramente experimental. Esse grupo aqui, nessa região, recebe o nome de sequência principal. Como seria uma aplicação dessa sequência principal? Olha lá. Imagina o seguinte, agora eu já tenho essa curva pronta. Só que agora eu quero observar uma estrela, só que essa estrela está muito distante. O meu processo de paralaxe trigonométrica não pode ser aplicado com precisão conveniente. Então o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, observar o tipo espectral da estrela. Então, sei lá, pego o tipo espectral, F. Ou então, eu pego a temperatura obtida pela lei do Wien. Cheguei aqui, venho para cá e tenho uma magnitudação. Olha. Por que morreu? Porque agora, se eu medir a magnitude aparente, que eu sempre posso medir, se eu obtive a magnitude absoluta pela formulinha do Mamão, eu determino a distância. Então, o eminho está aqui, o eminho eu medi aqui, o emão saiu do diagrama HR, a única incógnita, a distância da estrela. Então percebe que, apesar de eu não conseguir determinar a distância por método de paralaxe, eu consigo obter a distância, apesar de eu não conseguir determinar a distância pelo método de paralaxe de estrelas muito distantes, eu consigo determinar a distância utilizando o diagrama do HR. Bom, isso seria muito legal se parecer. Sempre só tivesse isso daqui. Só que tem um probleminha. Depois de observar isso daqui, eles começaram a verificar o seguinte: existiam algumas estrelas cujo tipo espectral era aqui, dessa região. Significa que a temperatura era bem baixinha. Mas em compensação, eles verificavam que a luminosidade era muito grande. Muito maior do que deveria estar aqui. Bom, como é que eu posso imaginar uma estrela fria emitindo uma luminosidade tão grande assim? Lembra que a luminosidade não depende da distância. O raio. O raio. Por exemplo, se eu pegar um pedacinho de ferro e esquentar esse pedacinho de ferro, por exemplo, até 500 graus, e esse pedacinho de ferro for pequenininho e eu coloco aqui, bom, se eu quiser me aquecer, eu vou ter que chegar aqui pertinho. Porque limite de calor não é muito, não. Agora imagine que ao invés de ser um pedacinho de ferro aqui, eu tenho um pedação de ferro imenso aqui. E eu vou esquentar a 500 graus também. Percebe que eu não vou nem conseguir chegar perto, porque vai estar saindo tanta energia do mesmo tipo do que aquele pedacinho. Só que vai sair tanta energia que eu não vou conseguir chegar lá perto, porque eu vou me queimar. Porque vai chegar muita energia. Então,
quando eu tenho uma estrela fria emitindo uma quantidade de luz muito grande, é porque deve ser uma estrela muito grande. Como ela é fria, mais ou menos avermelhada. Como ela é grande, a gente já exagera e chama de supergigante ou gigante. Então chama lá de gigante. Então aqui a gente tem a região das gigantes vermelhas. Por outro lado, de vez em quando a gente observa que tem uma estrelinha muito quente. Uma estrelinha muito quente, mas em compensação emite pouca energia. Como imaginar uma estrela muito quente, mas está emitindo pouca energia? Ao contrário, deve ser uma estrela muito pequena. Então, uma estrela muito quente, azulada, esbranquiçada e muito pequena, anã branca. Então aqui, mas que droga, esqueci. Então, aqui em cima nós temos estrelas, aqui as gigantes vermelhas, aqui nós temos as super gigantes amarelas e super gigantes azuis. Então são ainda maiores do que aquelas que estão por aqui. Então agora que é a pergunta. Então, eu tenho a estrela que é muito pequenininha, está emitindo pouca, é muito pequenininha, coisa nenhuma. Emite pouca radiação, mas é muito quente. Então, para emitir pouca radiação e ser muito quente, deve ser uma estrela muito pequenininha. Daí, então, recebe o nome de anã branca. De modo que existem ainda aqui algumas coisas intermediárias, que são umas nebulosas, chamadas nebulosas planetárias, onde a estrelinha central geralmente é parecida aqui com uma anã branca. Mas ainda tem gás aqui em volta, nós vamos tentar entender por quê. Então, a posição de algumas dessas estrelas conhecidas no diagrama HF. Por exemplo, uma que a gente conhece bem, a estrela Centauro. Então, a estrela Centauro, bom, é claro que o Sol está aqui na sequência principal. Faz parte. A estrela Centaurus, por exemplo, é uma estrela que emite um pouco mais do que o Sol, mas está lá mais ou menos com a mesma temperatura, qualquer coisa assim. Uma outra que nós já vimos, a estrela Próxima, está sobre como chama? A sequência principal. Uma outra que nós tínhamos falado, Sirius. Ué, qual delas? Tem duas aqui. Tem duas. O Sirius é um sistema duplo de estrelas. A mais brilhante é a Sirius A, que está sobre a sequência principal. A Sirius B está aqui na região de anãs brancas. Aí, por exemplo, uma outra que nós vimos, lembra? A Spica, a estrela mais brilhante da constelação da Virgem, está sobre a sequência principal. Uma outra que nós tínhamos visto, que a gente conhece bem também, por exemplo, a estrela Arcturus. Bom, essa a gente não conhece, nós vamos ver ela hoje. Arcturus, por exemplo, está por aqui assim, então é uma estrela gigante vermelha. Uma outra que nós já falamos, Aldebaran, o olho do touro, também é uma gigante vermelha. Aí, lembra que nós falamos numa estrela que era a rival de Marte? Antares. Olha só, Antares é uma super gigante vermelha. Do mesmo jeito como Betelgeuse, que era o ombro do caçador. Muito bom. Classificação das estrelas por classes de luminosidade. Então, é assim. A estrela das anãs da sequência principal são estrelas geralmente não muito grandes. Então a gente costuma dizer que são anãs brancas, são anãs. O Sol, por exemplo, é uma estrela anã. Não é uma anã branca, é uma anã. Uma estrela vagabundinha. Então a gente costuma dizer que todas as estrelas que estão na sequência principal são estrelas de classe 5 em algarismo romano. Por isso que o Sol é uma estrela do tipo 5 em algarismo romano. Aí existe um grupo de estrelas muito brilhantes e muito grandes lá em cima. Costuma receber o nome de 1A. Aí tem um outro grupo, um pouquinho menos luminoso, que são as supergigantes menos luminosas. Recebe o nome de 1B. Aí tem um outro grupo, um pouquinho menor, das gigantes brilhantes. Grupo 2. Aí tem uma que se chama gigantes normais, grupo 3.
Aí tem umas que são das subgigantes, grupo 4. Aí tem aqui para baixo as subanãs, grupo 6. Aqui é 5. Então é grupo 6. Aí tem aqui as anãs brancas brilhantes, grupo 7A, e as anãs brancas mais fracas, 7B. Então, quando a gente classifica uma estrela, sempre que possível, a gente dá o tipo espectral, por exemplo, do Sol, G2, e ainda, só que percebe que o G daqui, mas qualquer uma dessas daqui é G. Então eu quero dizer que o Sol é uma G, só que está aqui na sequência principal. Então é uma G2, 5. Tudo bem? Então está aqui o Sol, é uma estrela G2, 5. Muito bom. Agora, como a gente determina o raio de uma estrela? Está aqui a estrela, com raio L, luminosidade L e temperatura superficial T maiúscula, em Kelvin. E vamos supor que essa estrela se encontra a uma distância D de nós. No meu telescópio, eu meço entra aqui uma certa potência A, portanto eu consigo obter o fluxo F, onde o fluxo é dado pela potência dividido pela área do meu telescópio. Então, o fluxo medido é esse daqui, é a energia que entra. Não esqueça que potência é energia dividida por tempo. Então, o que eu vou fazer é pegar a potência como sendo a energia que chegou aqui, dividir pelo tempo. Então, o fluxo medido é dado por isso. Então, isso aqui eu meço no meu telescópio. Mas o que é o fluxo medido também? É a luminosidade toda que saiu, espalhada numa superfície esférica de raio D. Então é a luminosidade por 4πd ao quadrado. Ué, o fluxo aqui tem que ser igual a esse daqui. Igual a duas coisas. Então, isso que se diz, né? Então, a luminosidade daqui é só passar isso daqui para cá, então dá isso daqui. O fluxo medido é dado por isso daqui. E lembra que o fluxo da superfície era dado pela lei de Stefan Boltzmann, que o fluxo era proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Então, substitui isso, o fluxo superficial. Então, vai ficar aqui, a luminosidade é igual a 4π R ao quadrado. Não esqueça que esse aqui é o fluxo superficial. Se é o fluxo superficial, eu tenho que usar o raio da estrela. Então, estou usando isso daqui, mas no raio da estrela. Vezes o sigma T a quarta. Entro com isto aqui, e eu tenho então o seguinte, olha lá, a luminosidade eu obtive daqui, porque eu sei a distância, sei o fluxo medido, tenho a luminosidade. Então a luminosidade eu tenho, a temperatura eu determino ou pela lei de Wien, ou a partir da comparação do tipo espectral, em função de qualquer jeito eu tenho a temperatura. Daqui eu tiro o raio da estrela. Então, pense aqui, isto daqui, isso eu obtenho a partir do fluxo medido e se eu conheço a distância da estrela, claro. Então, isso aqui eu obtenho a luminosidade. Eu sei que o fluxo superficial é dado por isso, portanto, no lugar do fluxo medido, eu coloco do fluxo superficial, eu coloco isso e obtenho o raio da estrela, direto. Bom, então agora eu vou colocar naquele diagrama onde ficam as estrelas que têm mais ou menos o mesmo raio. E o que a gente, fazendo aquelas contas lá, a gente chega à brilhante conclusão que estrelas, não, primeiro massa, tá? Esqueci de falar. Então, primeira massa. Como é que se determina a massa? Nós vamos ver já já. Então, aqui estão as massas das estrelas. Então, estrelas cuja massa é parecida com a do Sol estão aqui, as estrelas com massa 5 vezes do Sol estão aqui, 10 vezes, 30 vezes do Sol, aqui 1/5 da massa do Sol. E o raio é assim, ó, todas as estrelas que tiverem um raio parecido com a Terra, parecido com o Sol, estão nessa linha aqui. Aquelas que tiverem um raio 10 vezes o tamanho do Sol estão aqui, 100 vezes o raio do Sol, 1000 vezes o raio do Sol. E aqui para baixo, então, as estrelas cujos raios são cada vez menores. Lembra que as anãs brancas, exatamente, têm raio pequenininho, estão nessa região. Então,
quando eu obtenho o tipo espectral de uma estrela, sei lá, GA5, bom, eu vou até aqui, no G, subo até o correspondente 5, até aqui, e eu tenho o raio da estrela. Se eu tiver uma estrela, por exemplo, A qualquer coisa em algarismo 7. Bom, o A7 é por aqui, então vem por aqui. Então eu sei que é uma estrela de raio bem pequenininho. Se for uma estrela do tipo A1A, então eu venho aqui, subo até lá em cima e tenho que o raio é bem grande. Bom, radiação não visível, nós já tínhamos visto então, o espectro visível está aqui ele está ampliado, só que nós temos ondas cujo comprimento é menor que o vermelho, o infravermelho, são ondas compridas, as ondas curtas de rádio e as ondas longas de rádio. Essas ondas aqui podem ter quilômetros de comprimento. Enquanto que as infravermelhas estão por aqui assim, as ultravioletas estão por aqui assim, são um comprimento menor, ultravioleta B, ultravioleta A, raio-x mole, raio-x duro e raios gama. Então, cada vez com um comprimento de onda menores lá para cima. Muito bom. Isso aqui é mais curiosidade, só para vocês terem alguma relação de tamanho das coisas. Então, aqui tem os tipos de radiação. Então, as ondas de rádio são compridas, as ondas infravermelhas são um pouquinho mais curtas, as ondas visíveis mais curtas ainda, as ondas ultravioletas estão por aqui, as ondas X estão por aqui e os raios gama estão por aqui. Muito bom. Os comprimentos de onda correspondentes comparado com algumas coisas que a gente conhece, ou pelo menos já ouviu falar. Então, as ondas de rádio são compridas, comprimentos da ordem de 1 quilômetro. Então, será tamanho de prédios muito altos, pelo menos daqueles mais altos que a gente conhece. O comprimento aqui das ondas de micro-ondas é mais ou menos do tamanho de uma pessoa. O comprimento de onda de centímetros é aí do tamanho de borboletas. É aquilo que a gente usa no micro-ondas em casa para aquecimento. O comprimento de onda do infravermelho corresponde mais ou menos ao tamanho da ponta de uma agulha. Diâmetro da ponta de uma agulha. As ondas do visível, bom, essas são muito pequenininhas, mas são do tamanho de protozoários. Como eu nunca vi um protozoário, não tenho ideia de o que significa isso. Só que é tão pequenininho que não existe nada que eu conheço por aí que eu possa dizer para vocês, porque certamente vocês não vão ver também. Aí mais para baixo ainda, as ultravioletas têm comprimentos correspondentes ao tamanho de uma molécula. Os raios-x têm comprimentos correspondentes ao tamanho de um átomo, e os raios gama têm comprimentos correspondentes ao núcleo de um átomo. Então, pensei que são coisas realmente muito pequenininhas. Aqui, essas ondas aqui, aquilo que tiver em branco, coisa clara, é porque atravessa a nossa atmosfera, aquelas que estão em preto significa que não atravessa a nossa atmosfera. Então, as ondas de rádio atravessam a nossa atmosfera, tanto é que existe a astronomia em rádio, né? Radioastronomia, radiotelescópios. Também não são todas as que atravessam, tá? Uma parte, mas a maior parte atravessa. Aí tem algumas que um pouco atravessam, outras não. Micro-ondas não atravessam, ainda bem, senão a gente seria assado com as micro-ondas que vêm do Sol. Não, micro-ondas de massa, né? Cozinha. Então, seria cozinhado pelas ondas micro-ondas que vêm do Sol. O infravermelho, uma parte passa. É exatamente essa parte que deixa o nosso Sol aqui aquecido e que aquece a gente também. Aí aparece o visível. Bom, o visível geralmente é muito pequenininho, o visível, claro, que atravessa a atmosfera. Aí vem as ondas ultravioleta. Felizmente, a maior parte não atravessa, a maior parte, um pouquinho atravessa.
Aí vem as ondas ultravioleta, as ultravioleta, uma parte atravessa, outra não, mas de qualquer forma as duas são. A ultravioleta B não é tão prejudicial. Ultravioleta B causa um bonito bronzeamento quando a gente vai no sol, e ultravioleta A causa uma droga de um câncer de pele. Então, por favor, cuidado com os bronzeamentos em excesso. Quem está falando é alguém que conhece o assunto, não é de astronomia não, porque já teve que fazer operação para tirar melanomas causados por o sol, que eu, quando era mulher, ficava no sol o dia todo. Não sei se meus pais não sabiam, ou a gente era criança e realmente não levava a sério, mas eu sei que tinha um monte de coisas que eu tive que tirar exatamente por causa de irradiação ultravioleta A. Bom, aí os raios-x, bom, esse daí basicamente não atravessa a atmosfera, mas um pouco atravessa, e os raios gama também muito pouco atravessa. Então os raios gama têm a vantagem que atravessa o corpo da gente como se não existisse, então não faz muita diferença. Bom, então aqui tem as frequências, que a frequência é baixinha, né, o número de oscilações por segundo, aqui a frequência é muito grande. A temperatura, bom, daqui eu vou esquecer por enquanto. Então, os radiotelescópios, então, que usam as ondas de rádio para fazer observações das estrelas. É claro que aí vem uma pergunta, né? Caramba, como é que eles fazem a observação do ultravioleta se a gente não consegue ver o ultravioleta? As ondas de rádio. Como é que eles fazem as observações das ondas de rádio se a gente não consegue ver essas ondas? E depois aparecem mapas, onde aparece a fotografia da galáxia em rádio galáxia, em onda de rádio. Como é que a gente consegue isso? Bom, da seguinte forma. Tem aqui um espelho coletor, só que esse espelho não precisa ser uma coisa muito polida, não, porque como os comprimentos de onda são grandes, imperfeições pequenas daquela superfície não fazem muita diferença. E tem aqui um detector de onda de rádio. E isso aqui está ligado a uma tela de televisão. Por exemplo, CCD. A tela de uma filmadora, por exemplo. Ou a tela de uma máquina fotográfica. E aí, então, eu observo aquela fonte de rádio que eu não enxergo. Mas eu pego o meu radiotelescópio, aponto para lá e vou varrendo aquela região. Do mesmo jeito como a televisão varre o tubo catódico. Televisões mais antigas, né? Televisões mais novas funcionam de outro jeito. Mas, basicamente, o radiotelescópio ainda funciona daquele jeito. Então, eu varro isso daqui. Eu vou fazer a seguinte convenção. Onde não aparecer onda, aqui não aparecer nenhuma indicação, eu vou colocar 0, 0, 0, 0, 0, 0, está escrito aqui no pixel aqui, 0. Aí, quando aparece um pouquinho, eu coloco 1. Onde aparece um pouco mais, coloco 2, onde aparece mais ainda 3, onde aparece mais 4, 5, assim eu vou colocando. De modo que eu vou colocando na tela da televisão, para cada pixel eu coloco o quanto de radiação chegou daquela região. E aí eu olho para isso e não estou vendo nada. Então vou simplificar, vou fazer o seguinte, olha. Aquele que for 0, eu vou colocar a cor branca. Aquele que for 1, vou colocar o vermelho, 2 alaranjado, assim para frente. Por que eu escolhi essas cores? Minha mãe mandou dizer que isso deve ficar maravilhoso. É por escolha. Então, é uma convenção. Então, quando eu substituo essas cores aqui, eu chego nisso daqui. Bom, isso já é mais fácil de entender. Aí eu tiro os números de lá e eu tenho a imagem da fonte rádio que emitiu. Simplesmente isso. Mas eu falo, mas eu já ouvi falar que os astrônomos ficam ouvindo o céu. Então, o que acontece é o seguinte, eu posso fazer o seguinte,
Quando eu estou trabalhando com isso daqui, eu, às vezes, como ele fica trabalhando sozinho, eu não fico preocupado porque ele fica 0, 0, 0, 0, 0, até que chega uma hora que aparece uma cor qualquer. Então o que eles fazem? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dizer que quando é 0, eu vou colocar nenhum som. Quando for 1, eu vou colocar dó. Quando for 2, ré, mi, fá, sol, lá. Ou então, coloco em intensidade. Aqui eu não coloco som nenhum, aqui eu coloco tim, aqui eu coloco tim, aqui tim, aqui tim, aqui tim. De tal forma que o som fique cada vez com um volume maior. E eu fico trabalhando em alguma coisa, enquanto o rádio, o telescópio lá, estava vendo lá. E som nenhum, de repente, tim, pro inferno. Aí, tim, aí, tim, aí, opa, deixa eu ver o que é. Aí eu vou ver o que está acontecendo. De modo que aí que ele diz que está ouvindo o céu. Está ouvindo coisa nenhuma, está ouvindo uma convenção, simplesmente para dizer quanta energia está chegando em forma de rádio daquela região. Está chegando daquela região. Então daí, ó, há uma galáxia chamada M83, no visível ela aparece assim. Nas ondas de rádio aparece assim. Onde cada uma dessas cores está associada com uma maior ou menor emissão de onda de rádio. Aqui então, olha lá, a mesma coisa que eu fiz com o radiotelescópio, a gente faz com ondas de infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama. Então, por exemplo, a mesma galáxia que a olho nu eu vejo assim, no infravermelho eu vejo assado, outra vez, percebe? Eu vejo assim porque eu escolhi colocar o vermelho, por exemplo, de grande intensidade aqui e o azul fraquinho lá. Mas eu poderia ter escolhido botar verde aqui, amarelo aqui, violetinha aqui, poderia escolher cor de rosa em algum lugar, poderia escolher a cor que eu quisesse. Então isso aqui é só para dizer que existem diferenças fundamentais aqui e aqui. Em ondas de rádio, eu obteria qualquer coisa parecida com isso daqui. Em ultravioleta aparece isso. Em raio-x aparece isso daqui. E aqui tem um desenho esquemático da chamada janela da atmosfera. Então, percebe que os raios gama chegam até aqui, mas não conseguem chegar até o chão. O visível chega até o chão, eu posso observar. As ondas de rádio, algumas chegam até o chão, eu consigo observar. As micro-ondas não conseguem chegar, o infravermelho, a maior parte não chega, mas uma parte consegue chegar. As ondas ultravioleta, a maior parte não chega, mas um pouquinho consegue chegar, e assim para frente. Então eu consigo visualizar onde que eu posso fazer as observações daquelas coisas. Por exemplo, alguns comprimentos do infravermelho eu posso observar através de um avião voando a alta altitude. Então coloco o detetor no avião e verifico se está chegando aquele tipo de radiação. E bom, quando eu quero observar alguma coisa que não chega mesmo aqui para baixo, aí eu lanço satélites artificiais. Então esses satélites vão ser satélites que vão observar em raios gama, em raio-x, pode observar no visível também, é o caso do Hubble, por exemplo. Então, o Hubble pega também um pouquinho do infravermelho. E aí vem aí, coloca os telescópios que observam o Sol no infravermelho. Bom, estrelas variáveis. O que a gente verifica é que algumas estrelas, conforme o tempo vai passando, o brilho delas aumenta, diminui, aumenta, diminui. E aquelas imagens que a gente vê que o pessoal mostra? Não consigo ouvir. Desculpa. Tem barulho essa droga de... Lá em cima, eu não consigo ouvir. Desculpa. Exatamente. Então, por exemplo, o próprio caso do Hubble, por exemplo. Você acha que o Hubble tira uma fotografia colorida de uma vez? Não.
o ramo aponta para um lado e coloca um detetor que obtém só o vermelho. Tira uma foto só do vermelho. Depois põe um detetor que pega só o azul. Depois coloca um detetor que pega só o verde. E aí pega aquelas 3 imagens e superpõe, só que através de um computador. Então são imagens reconstituídas a partir de cada uma das fotos que o satélite obtém. Muito bom. Então, vamos ver o que são essas estrelas cujo brilho aparentemente varia. Então, 1595, esse nosso amigo aqui, Fabrício, olhou para a constelação da Baleia, constelação do monstro marinho, nessa estrelinha Mira Ômicron. Percebe que é uma estrelinha que está passando perto aqui, está perto da eclíptica por onde passa o Sol. E ele observou que, num determinado instante, aquela estrela era fraquinha, fraquinha. Em questão de alguns dias, o brilho aumentava muito. Depois, diminuía novamente. E aí começava o ciclo todo outra vez. Então ele verificou que aquela estrela era alguma coisa cujo brilho variava periodicamente com o tempo. Aí, para fazer essas observações, a gente faz aquilo que se chama curva de luz de estrelas variáveis. Então, por exemplo, eu vou pegar a estrela Zeta da constelação de Gêmeos. Observo através de um fotômetro e vou fazer, em função do tempo, como varia a magnitude aparente. E verifico que a magnitude aparente varia desse jeitão assim, ciclicamente. Posso fazer a mesma coisa, por exemplo, com a estrela Algol, na constelação do Perseu. E verifico que a estrela tem um brilho mais ou menos uniforme, aí de repente dá uma queda. Aí sobe e volta a ficar do mesmo jeito, aí dá uma queda outra vez, volta. Então ele verificou que havia estrelas cujo brilho aparentemente variava. E aí então eles resolveram classificar essas estrelas variáveis. E eles verificaram então que essas estrelas podiam ser chamadas de 2 tipos: extrínsecas, então variáveis extrínsecas, já nós vamos ver porquê, e entre essas variáveis extrínsecas estão as estrelas binárias. Imagina que eu tenho 2 estrelas, esta, e vocês estão olhando para as 2 estrelas. Só que essa estrela está chegando aqui em volta da outra. Percebe que quando as 2 estão visíveis, legal, vocês vão receber um certo brilho. Imagina que essa daqui está passando aqui atrás. Vocês não veem. Então não chega a luz dela para vocês. Isso significa que aquilo que vocês vão observar vai ser uma estrela variável. Mas não porque o brilho da estrela está variando. Porque o grupo, de vez em quando, está numa situação tal que nem toda a luz do grupo chega até onde eu estou observando. Então, são as estrelas chamadas variáveis extrínsecas. Quer dizer, o brilho varia, mas não é porque o brilho dela intrinsecamente varia. Varia por causa de condições externas. E essas são os tipos Ursa Maior, Algol, aquela que nós vimos lá. Tá? Então, aí existem outras que são as nebulosas, as extrínsecas nebulares. As extrínsecas nebulares são aquelas que estão envolvidas por uma camada de gás, só que não é uma camada de gás uniforme. Então aquele gás está girando em volta e de vez em quando uma parte mais densa passa, então a estrela diminui o brilho. Quando passa uma parte menos densa, a luz chega. Então outra vez, não é a estrela que está variando, é as condições externas que fazem com que da Terra me pareça que ela está variando. Aí existem diversos tipos aqui que depois a gente vai falar. E tem as intrínsecas. Bom, já vocês vão entender por quê. Intrínsecas. Então, intrínsecas são as estrelas que realmente variam no seu brilho. Então, são estrelas do tipo pulsantes,
Então são estrelas cujo brilho aumenta, diminui, por causa de algum mecanismo de geração ou de emissão de energia. Então existem diversos tipos aqui que a gente vai falar. E existem as estrelas eruptivas. São aquelas que o brilho cresce rapidamente e depois elas podem desaparecer. Algumas vezes volta a dar uma explosão, mas geralmente acaba desaparecendo. Então são as estrelas eruptivas do tipo novas, supernovas, novoides, um monte delas. Então, aí esse nosso amigo aqui, o Argelander, astrônomo alemão, resolveu arranjar uma nomenclatura para representar as estrelas variáveis. E bom, ele escolheu o seguinte: eu tenho uma constelação, e na constelação eu descobri a primeira variável que eu descobri daquela constelação. E ele colocou aquela estrela como sendo R. R é a inicial da palavra alemã correspondente à variável. Só que ele chamou de R, porque é variável naquela constelação. Ele não imaginou que ia encontrar outra. Aí encontraram outra. Bom, depois do R veio o S. Aí descobriram uma terceira naquela constelação. Aí botaram o T. E assim para frente, até chegar no Z. Acabaram as letras. A partir do R para cá, acabou. Tá bom. Então, o próximo vai se chamar RR. A outra, RS, até o RC. Acabaram as letras. Aí, SS. ST, SU, até SD. E assim para frente, foi colocando. Até chegar no YZ. Aí quando chegou no YZ, bom, acabaram as letras, não tinha jeito. Aí então o que eles fizeram? Aí já tinha 54 estrelas no grupo, na constelação. Aí tá bom, então a próxima passou a se chamar A. AB, AC, AZ. E foi isso daqui até chegar, obviamente, o J não disse, tá? O J eles não colocaram. Não deu. Então eles pularam o J e foram até QZ. Por que QZ? Porque o R, Z já estava. Com isso deu 334 estrelas da constelação. Aí descobriram mais uma. Aí não sei qual foi a alma bondosa e inteligente que resolveu dizer que esta daqui, a próxima aqui, é a 335ª estrela variável daquela constelação. E a partir daí, então, é V335, V até não tem mais. Bonito, né? É assim que eles classificam as estrelas variáveis. O Sol tem aquelas manchas, né, que aparecem periodicamente, assim como outras estrelas. Isso é suficiente para a gente perceber uma variação? As outras estrelas a gente não sabe. Então, a gente não sabe se existe, provavelmente existe, mas as variações seriam tão pequenas que a gente não conseguiria detectar. Mas percebe que a gente não sabe se tem. É provável que tenha, mas... Muito bom. Então, por exemplo, na constelação da Lira, tem o RR Lira, tem lá R Escorpião, QZ Escorpião, aí V335 Escorpião, V337 Cisne, V337 Órion. Então percebe que precisa colocar o número da variável na constelação correspondente. O que a gente verifica é que o número de estrelas variáveis na galáxia é muito pequeno, ou pelo menos o que a gente consegue detectar é muito pequeno. Se a gente colocar aqui um eixo de passagem do tempo correspondente ao tempo de vida de uma estrela, as variáveis ficam durante um tempo muito pequenininho na fase de variável. Já que ela não vê por que fica variando. Então a porcentagem de variáveis é muito pequena quando comparada com a porcentagem de estrelas da galáxia.
Isso porque o tempo de vida dela é muito pequeno. Então é difícil de eu detectar a variável, porque eu preciso observar exatamente na hora que ela está na fase de variável. Certo? Bom, alguns tipos de variáveis. Por exemplo, na constelação de Cefeida, na constelação de Cefeu, né? Então, os delta Cefeida significa da constelação Cefeida. Então, a estrela delta, então essa estrelinha está aqui assim. Quando a gente observa, a gente verifica. Então, a delta da Cefeida, essa aqui é uma outra parecida com essa. Então, essa delta da Cefeida, quando a gente faz um gráfico da magnitude, a gente verifica que passa por uma magnitude pequenininha, aumenta, aí diminui devagarzinho, aí repete a mesma coisa. E a gente verifica que existe um monte de estrelas desse tipo, que variam desse tipo. Então a gente diz que todas as estrelas que têm uma variação deste jeitão são estrelas do tipo variáveis delta das Cefeidas. Então, o que a gente verifica? A gente verifica que, conforme o tempo passa, o brilho aumenta, diminui, aumenta, diminui, ciclicamente. E a gente verifica que as estrelas que têm esse tipo de comportamento, eu já vou falar já isso aqui, quando a gente... então, isso aqui foi detectado pela astrônoma não, tem mais uma que deveria estar por aí, que deveria estar gritando. Gleice. Onde está a feminista? Não está aí hoje. Gleice. Está vendo? Chama Gleice. Crente? Gleice. Tá bom, vai, vou deixar barato. Eu resolverei o problema com ela lá no observatório hoje. Então, essa astrônoma aqui foi a responsável por determinações muito importantes relacionadas com essa estrela. Então, quando a gente observa, por exemplo, mas que coisa, tá bom? Então, esquece isso por enquanto, eu já vou voltar. Quando ela fez uma análise de diversas estrelas que tinham essa característica. E verificou o seguinte, percebe que aqui eu tenho o tempo de variação e tenho aqui a magnitude que ela alcança. Magnitude aparente. Aí, como sabia a distância, achava que sabia a distância, acabou determinando a magnitude absoluta. E fez um gráfico da magnitude absoluta em função do logaritmo do período orbital. E deu uma reta. Então, olha só que coisa interessante. Quando eles observavam agora uma outra estrela que tinha essas mesmas características, bastava medir o período. Chegava aqui, pegava o logaritmo do período, vinha para cá e tinha magnitude absoluta. No telescópio, mede a magnitude aparente. Tem a magnitude aparente, tem a magnitude absoluta, formulinha do mamão, tem a distância da estrela. Morreu o problema. Simples para cachorro. O problema é que quando eles começaram a fazer isso, eles não definiram que magnitude realmente usar, porque percebe que como a magnitude varia, a droga é que se eu pegar essa magnitude ou essa, quando eu vou fazer o irmão menos o irmão, vai dar uma diferença. E, portanto, a distância vai dar diferença. Então, o que acontece é que a Henrietta Levy, ela conseguiu sistematizar essa coisa toda, de tal forma a pegar sempre a magnitude aqui no maior brilho, e quando ela fez isso, ela descobriu que as distâncias que estavam sendo calculadas utilizando esse processo estavam todas erradas. Como essas distâncias estavam todas erradas, parecia que a galáxia era muito menor do que aquilo que ela realmente é.
E foi ela então que corrigiu esse parâmetro de determinação de distâncias até estrelas mais distantes. Então, viu? As mulheres fizeram trabalhos importantes. Não tinha visto, você estava escondida, né? Eu sabia que não queria aparecer. Tá aí. Então, agora, as cefitas clássicas, elas não têm só essa característica. Elas têm uma outra característica. Elas têm a característica de que, isso aqui esquece por enquanto. Elas têm uma outra característica de que a temperatura delas variava de acordo com a oscilação. Então, conforme aumentava o brilho, aumentava também a temperatura. Quando diminuía o brilho, lembra que quando a magnitude é maior, o brilho é menor? Então, quando a magnitude aumentava, a temperatura diminuía. Uma outra característica que eles verificaram é que o raio, quando a estrela estava com o maior brilho, o raio tinha um certo valor. Porque quando a magnitude visual chegava aqui no médio, é quando a estrela tinha a variação maior do raio. Então aqui a estrela aumentava ou diminuía mais rapidamente. Aqui, outra vez, diminuía ou variava devagarzinho o raio. Portanto, ela chegou à brilhante conclusão que aquela estrela também tem um processo de pulsação no seu tamanho. Uma outra coisa que ela verificou é que a velocidade radial da estrela variava. Quer dizer, que quando a estrela estava aumentando de tamanho, parecia que ela estava se aproximando da gente. Quando ela diminuía de tamanho, parecia que ela estava se afastando. E isso daqui também conseguia verificar do ponto de vista de variação cíclica. E verificou também que o tipo espectral também variava ciclicamente. Bom, quando fizeram todas essas experiências aqui, eles conseguiram verificar então o seguinte, que as estrelas cefeidas eram estrelas geralmente gigantes ou supergigantes, eram estrelas mais amareladas, então não eram gigantes vermelhas, eram gigantes mais amareladas, eram estrelas muito luminosas, o tipo espectral estava lá por FG, parecido com o do Sol, os períodos de oscilação eram bem definidos, então os períodos iam de 1 até 50 dias mais ou menos, não tinha nem mais nem menos. A população, e isso daqui por enquanto eu não sei o que é, mas população 1 significa que são estrelas cuja composição química é muito parecida com a do Sol. Estrelas de população 2 são aquelas cuja composição química é bem diferente do Sol. Isso nós vamos ver quando a gente entrar em galáxias, como a gente define o tipo de populações estelares de 1 até 4. Bom, quanto à massa, eram estrelas cuja massa ia de 3 até 14 massas solares. Então nós vamos ver que muitas dessas estrelas no futuro vão poder se transformar em buracos negros. Muito bom. Então, aqui tem a cefeita como determinadora de distância. Então lembra que a magnitude aparente era dada por isso, aqui a luminosidade, aqui era a distância. Essa daqui era a forma da magnitude absoluta, a hora que diminuiu um do outro, chegamos lá na forminha do mapa. Muito bom. Então, ó, lembra que quando eu observo no meu telescópio o eminho, lembra que a Levy chegou à brilhante conclusão que havia uma relação entre o período de oscilação e a magnitude absoluta, de tal forma que, a partir do período, eu tenho a magnitude absoluta. No meu telescópio, o fotômetro mediu a magnitude aparente, eminho menos 1, chego até aqui, subo até aqui e determino a distância até a estrela. Então, por exemplo, basta eu medir o período de oscilação e a magnitude absoluta, a magnitude aparente que sai do fluxo direto. Então, com essas duas medidas só,
eu obtenho a distância daquele tipo de estrela até nós. E a grande vantagem é que, lembra que naquelas características lá, são estrelas bem brilhantes. Se elas são estrelas bem brilhantes, elas são visíveis mesmo de muito longe. Então esse processo permite determinar a distância dessas estrelas, mesmo que elas estejam muito distantes. Tão distantes que algumas delas estão em outras galáxias. Então a gente consegue determinar distâncias até outras galáxias observando simplesmente o período de oscilação da estrela variável. Então é aquilo que nós temos de estar conhecendo o período, vem até aqui e determina a magnitude absoluta. Muito bem, continuar. Aí tem um outro grupo de estrelas chamado W Virgem. Então, as estrelas W Virgem, essa aqui é uma delas, é a W Virgem original. Então, são estrelas gigantes, supergigantes, amarelas, períodos bem definidos, tudo igual àquele outro, com exceção da população. São estrelas de população 2, quer dizer, são estrelas cuja composição química é completamente diferente da do Sol. E elas apresentam uma relação entre a magnitude absoluta e o logaritmo do período parecida com as cefeidas clássicas, só que 1,4 magnitudes maior. Pensei que é maior, né? Pensei que a magnitude está crescendo para baixo. O brilho é que cresce para cima. Então é 1,4 de brilho para baixo, maior, quer dizer, magnitude maior. De brilho menor, de magnitude maior. Então pensei que sempre aqui. De modo que elas funcionam do mesmo jeito como as cefeidas clássicas. A única diferença é que elas não são tão luminosas, né? Porque elas eram muito luminosas. Essas não são tão luminosas, mas ainda assim, se a gente obtiver o gráfico de variação da W Virgem, a gente consegue verificar a que distância elas se encontram da gente, pelo mesmo processo. Aí tem as RR Lira. A curva de variação das RR Lira é muito interessante. Tá vendo? A magnitude aqui aumenta, o brilho diminui, sobe bastante, aí desce, aí sobe um pouquinho, desce, sobe, repete tudo outra vez. Então, uma característica da estrela, ela varia desse jeitão. Alguma coisa a gente sabe explicar, outra não. E essas estrelas também, elas estão naquele diagrama, então as cefeidas estão aqui, as cefeidas clássicas, e as RL estão aqui. E o gozado é que elas têm basicamente sempre a mesma luminosidade, independentemente do período de variação. Então, se eu tenho sempre a mesma luminosidade, eu tenho sempre a mesma magnitude absoluta, verso aparente e tenho a distância. Então tá, lembra, as cefeidas clássicas estão aqui, a W Virgem aqui e as RL Lira estão aqui. Bom, também são estrelas de população 2, são luminosas, mas não tanto. Bom, e assim para frente, tem as várias variações também dessa aqui, varia, aumenta, variação pequenininha, aí a variação aumenta e depois diminui. É como se fosse uma modulação. Também tem algumas características que a gente consegue tirar delas, mas não são indicadoras de distância, coisa assim. Bom, tem um monte de outras aí, tá? Então, vou pulando aí. Então, tem as novas, bom, até que eu vou falar um pouquinho, porque o brilho delas aumenta bastante. E aí vai diminuindo devagarzinho, tá vendo? O brilho passa de magnitude 2, com magnitude 2 é uma estrela bem brilhantinha, mas a magnitude chega até menos 8. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, a magnitude aparente do Sol é menos 26, mais ou menos. Então, a estrela mais fraquinha visível ao olho nu é 6, a mais brilhante é mais ou menos menos 1,5 e o Sol é menos 26. E esse daqui vai até menos 8. Esse aqui, menos 8 é brilho para cachorro. E aí vai caindo devagarzinho com o passar do tempo. E passa por alguns estados aqui que a gente vai falar depois o que é. A supernova, bom, essa sim. Essa daí também tem um brilho razoavelmente
são brilhantes, mas não muito às vezes. Aí de repente o brilho sobe até menos 18. Percebe que não está muito longe do Sol. Então o brilho sobe enormemente e aí vai caindo devagarzinho, devagarzinho. Percebe que é difícil de prever porque sobe muito rápido. A subida aqui é em alguns minutos, enquanto que o decréscimo pode levar meses. O interessante é que a subida aqui ocorre com uma emissão de energia fantástica. O quanto de energia ela emite nessa prática de subida aqui, um pouquinho aqui nesse intervalo, corresponde a toda a energia que o Sol vai emitir durante os seus cerca de 10 bilhões de anos de vida. Aí então, ó, antes da observação, uma droguinha aqui assim, aí de repente, bom, e aqui olha, uma supernova fora da nossa galáxia. E essa supernova, eu estou acabando, quer dizer, está longe de acabar, mas estou acabando só para a gente parar num ponto que tem algum significado. Então, como é que eu posso usar a supernova para determinar distâncias? Lembra que nós vimos então que a supernova subiu de um brilho muito pequeno, aqui, 2, até um brilho de menos 8. E depois foi caindo. Mas o que tem de interessante é o seguinte: basicamente todas as supernovas, no máximo do brilho, tem magnitude próxima, magnitude absoluta, próxima, magnitude visual absoluta, por volta de menos 19,6. Supernova, brilho máximo, menos 19,6. Então, o que acontece? Quando eu observo uma supernova, quando ela chega no máximo do brilho, eu meço também a magnitude aparente. Isso é direto no meu telescópio. E eu já sei, a magnitude absoluta vai ser menos 19,6. A magnitude aparente eu meço, eu tenho a distância. E como essas estrelas são super brilhantes, como pode ver aqui, isso aqui está fora, está vendo? Isso aqui está numa outra galáxia. Isso significa que a estrela é tão brilhante que ela consegue ser vista mesmo em galáxias bem distantes. De modo que é uma boa estrela para a gente poder determinar a distância até outras galáxias. Certo? Muito bom. Aí eu vou parar, porque hoje vocês precisam ainda de noite continuar, né, lá no observatório. Eu vou estar lá também. E aí amanhã, de alguma forma, que eu não sei exatamente como, pior que eu não posso nem pedir ajuda lá, porque, como eu disse para vocês, não sei se ele existe. Como eu sou um agnóstico, não sei se existe. Se eu pedir ajuda, vai ser uma infâmia muito grande. Não acredita, mas pede ajuda na hora da necessidade. Então, eu não sei como. Amanhã nós vamos ter que fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer. No finalzinho disso, estrelas, evolução de estrelas, galáxias, extragaláctica e cosmologia. Se vocês me ensinarem o truque, eu agradeço. Boa noite de observação para nós todos e amanhã a gente continua.